natureza de defender a civilização ocidental. E de Stalin também não tenho maior conhecimento. Sei que, por informações de amigos norte-americanos, que o presidente Kennedy continua trabalhando pelo progresso no mundo espiritual. Sim. Continua trabalhando pelo progresso das ideias de emancipação e pela integração das raças e pela fraternidade do povo norte-americano e dos povos do continente e do mundo. É o único de que eu posso dar informação. Senhor Benedito Alves de Oliveira, 465, pergunta: Chico, você sofre de uma das vistas. Qual a razão de não ter sido operado pelo Arigó? Não tem fé ou não houve oportunidade? Então, o problema é que, certa feita, Dr. Fritz, conversando conosco, depois de uma reunião, me disse: Chico, você não admita que as operações mediúnicas se verifiquem simplesmente como privilégio? Quando vocês dormem na Terra, quando se entregam à hipnose do sono, são inúmeros os benfeitores espirituais que trabalham e operam socorro cirúrgico ou socorro de outra natureza em nosso favor, seja no mundo orgânico em que nos sediamos presentemente, ou seja, em nosso campo mental. Quanto ao meu caso ocular, que não foi operável desde o princípio, quando a doença se manifestou, eu creio que este problema foi uma bênção para que eu pudesse me manter mais ou menos relativamente, regularmente, sem ferir os interesses dos bons espíritos durante estes anos da mediunidade. Porque se eu sair do dever, eu sofro muito com os olhos, então estou como um animal que não posso me afastar dos donos, né? Chico, é exato, para a frente. É exato que quase todos os membros da sua equipe espiritual sofriam da vista? Não, isso pode ser uma informação interessante, mas ela não é verdadeira. Muito bem. O senhor Alói Fernandes, da Rua Iguá, opinião de Chico Xavier sobre a cremação de corpos que será implantada no Brasil. Já ouvimos Emmanuel a esse respeito, e ele diz que a cremação é legítima para todos aqueles que a desejem, desde que haja um período de pelo menos de 72 horas de expectação para a ocorrência em qualquer forno crematório, o que poderá se verificar com o depósito dos despojos humanos em um ambiente frio. Muito bem. Chico, agora vamos de um pastor evangélico que você deve conhecer, porque ele é conhecido em todo o Brasil, comanda um rebanho de fiéis à sua religião, de 1.500.000 pessoas aproximadamente. Trata-se do pastor Manuel de Melo. Ele próprio irá fazer a pergunta a você, que foi gravada pelo nosso VT. Boa tarde, Xavier. Meus cumprimentos. E, convidado por esse programa e pela sua direção, para lhe formular uma pergunta, quero fazê-lo com muito agrado, com muita satisfação, por conhecer você através da literatura, da sua fama, e que ninguém de consciência tranquila pode negar as suas qualidades mediúnicas. Você, como uma das maiores autoridades espírita ou espiritualista deste país, para não dizer deste continente, por gentileza me responda a esta pergunta, que está sendo formulada em meu nome pessoal e em nome de toda a minha organização, isto é, de 1,5 milhão de fiéis que representam nesse país e de cerca de 4.000 pregadores que tenho a honra de liderar. O Espiritismo, Xavier, tem um ponto que se choca profundamente, teologicamente falando,
com os princípios bíblicos que defendemos, nós os evangélicos. É exatamente aquele ponto da reencarnação. Isto é, cada pessoa que nasce é sempre reencarnação de uma pessoa que faleceu, de uma pessoa que morreu. Assim, é apregoado, ensinado pelos espíritas no mundo inteiro. Para esclarecimento dos telespectadores desta rede enorme de televisão, deste horário, em nosso Pinga Fogo, esclareço o seguinte: Deus criou Adão e Eva. Todos nós concordamos, creio que você também, a maneira como foi criado e o mundo cristão inteiro. Muito bem, mas logo após a criação de Adão e Eva, as duas primeiras criaturas humanas, surgiram as duas outras criaturas humanas, são os dois filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Você poderia, dentro da sistemática espiritualista, dentro da doutrina da reencarnação, você poderia dar, meu caro Xavier, uma explicação aceitável de onde vieram, qual a procedência de Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão, isto é, pela ordem, a terceira e a quarta pessoa humana existente aqui na Terra? Responda-me. E eu gostaria que os milhões de telespectadores que assistem agora a você com tanta atenção, devido à fama do seu nome e às qualidades insofismáveis que você as tem, responda a procedência e como essas duas criaturas humanas vieram à Terra, Abel e Caim. É somente isto e muito obrigado. Ô Chico, a pergunta é um pouco longa, mas você entendeu bem, né? Então... A pergunta do nosso caro amigo, que nos interpela a respeito do texto bíblico, está emoldurada de tamanho carinho que inicialmente nós agradecemos esse tom de fraternidade e ternura humana com que ele emoldura a questão para se dirigir a nós. Muito obrigado ao nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo, que nós todos admiramos como sendo o orientador desse grande e brilhante movimento que é Cristo para o Brasil. Mas, sem desejar fazer contraperguntas, porque às vezes a contrapergunta não é uma prova de consideração para quem perguntou, mas a Bíblia é o nosso livro santo, livro de todos os cristãos. Nós, os espíritas evangélicos, nos detemos no Testamento Novo para compreender a essência dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e daqueles que o sucederam, os apóstolos da causa evangélica. Não temos maior intimidade com o Velho Testamento, entretanto pedimos permissão ao nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo, para considerar que no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos 16 e 17, vamos encontrar uma questão muito interessante para nossos estudos em conjunto, porque nós todos somos estudantes das letras sagradas. O capítulo 4 trata, por exemplo, da união de Adão e Eva para o nascimento dos seus 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Sabemos por esse texto
o capítulo 4 do livro de Gênesis de Moisés, que Caim exterminou Abel. Entretanto,